Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Júbilo. E hoje nós vamos abordar aqui a demissão de Zubeldia no time do São Paulo, porque a coisa, se ela ficou mais do que séria. Não daria pra ser mais séria do que tá rolando por aí, né? O São Paulo, ele hoje não chega mais a ser uma questão ali de eu acho que deveria demitir, acho que não deveria demitir. Não tem mais esse tipo de assunto. Já era, é fim da linha. Não tem mais a menor capacidade de ser o técnico do São Paulo. A demissão está totalmente justificada já, e nós temos que falar sobre isso aí, e inclusive sobre o próximo técnico, também qual que é o perfil que tem que ter também, porque o São Paulo ele não pode parar no tempo, já que ele parou no tempo na diretoria, ele parou no tempo em alguns aspectos internos ali, que são assim inacreditáveis, né, de ver o que o São Paulo se transformou em questão de bastidores, né, o jogo de ontem, por exemplo, o São Paulo ele tem a proeza de não ter ninguém da sua direção do time no campo, por exemplo. Tinha o Chapecó, eu me recuso a entrar nessa. Eu não vou falar que Chapecó pode representar o São Paulo em qualquer circunstância do planeta Terra. Eu não sei nem quem é Chapecó, pra começar por aí. Agora vamos abordar essa demissão do Zubeldia, a contratação do novo técnico, e eu quero começar com vocês trazendo uma notícia curiosa. É boa, é ruim? Você diz aí. O São Paulo vende o Ângelo. Vi no blog do São Paulo que o São Paulo vendeu o Ângelo, lateral da equipe de base. Ele vende para o time Strasbourg, acho que é assim que fala, né? Strasbourg. É o time da Strasbourg, não sei falar, da França. Mas sabe o que é isso também, né? Você conhece Lyon, Lille, né? O Bordeaux, Auxerre, tem o Paris Saint-Germain. Agora falar de Strasbourg também não é comigo, então não sei, sinceramente, não. Eu conheço futebol, só tem 30, 40 anos, não tem muito tempo pra saber o que é Strasbourg. Mas vendeu por 32 milhões de reais um lateral da equipe de base. Tá bom? Não tá bom. Mas são 32 milhões. Tem um gatilho pra conseguir mais 13, ou seja, se der certo, o cara jogou, existe o jogador, ele jogou no Strasbourg lá da França. O São Paulo ganharia mais 13 e vai totalizar 45 milhões. E isso não é tudo. O São Paulo segura 12,5% do valor do cara. Por exemplo, se o Strasbourg vender ele pro Real Madrid, vendeu por 100 milhões, 12,5% do São Paulo, entendeu? Vou arredondar aqui, porque o São Paulo fica com 12,5% do que ele vai ser negociado no futuro. Então, eu acho que o São Paulo aqui pode ter acertado. É um cara que ninguém sabe do que se trata, se sobe para a equipe titular agora vai ser banco do Cedric e do Ferrarese, porque o São Paulo hoje, com o Zubeldia, inacreditavelmente, ele não usa mais nada, ele não quer saber do Mike. Então, o Ângelo é um cara que tudo bem, vende, paciência. Precisa pagar salário, né? O Belmonte é isso aí. Ele vende o William Gomes para pagar salário. Ele vende Neverton para pagar empresário. Vende agora o Ângelo para pagar salário. É fluxo de caixa, né? Como ele gosta de falar. Não é vou ganhar aqui, vou trazer o Jorge Jesus. Não. É pagar salário. São Paulo acertou tudo. Mas nós estamos dependendo do Belmonte. Uma coisa é o seguinte. O São Paulo, ele cometeu ali a proeza de ontem, que ele perde o jogo para o Bahia, né, que é inaceitável perder pro Bahia. Não pelo Bahia, mas pelo São Paulo. Não vai ganhar mais de ninguém. Deixa eu já falar sobre quais são os próximos jogos do São Paulo, que aí é pra gente fazer um vídeo aqui descabelando mesmo. É pra descabelar. Mas vamos lá. O São Paulo não ganha do Bahia. E aí não tinha Luiz Zubeldia na beira do campo. Deixou aquele auxiliar técnico. Vocês viram a coletiva desse Cubreiras aí, Max Cubreiras? O cara ele fica ali, ele não entende o idioma. O cara perguntou pra ele assim, como é que foi a pergunta? Falou tipo assim, ô Cubreiras, mas e aí? As derrotas são tudo porque você tem jogadores machucados? É tipo isso. Não lembro qual foi a pergunta. E ele, pra responder, ele falou, não sei se eu entendi direito a pergunta. E aí ele começa devagar ali. Não, que o São Paulo contra o Bahia, os 15 últimos minutos, que o Bahia não foi tão superior, que o jogo tava parelho. Aí você fala, peraí, o Rafael fez 4 milagres no jogo, 3? Não, mas não, que o Bahia, só os 15 últimos minutos, você vai, deixa. A mente dispersa. Eu acho que o Zubeldia e esse Cubreiras, eles fazem de propósito. Eles não aprendem o idioma do nosso país em um ano, estando aqui, de propósito. Porque na hora da entrevista, você perguntou, o copo é branco? Copo é branco? Não, veja bem, eu tava até contente de falar sobre o que... Não, deixa, nem responde mais. Eu acho que é uma estratégia deles, é muito inteligente, inclusive. Não respondem nada.
A coletiva é uma bizarrice. Então esse Max Cobreiras aí, ele não era nem pra dar entrevista em nome do São Paulo. Ah, o Zubeldia tá suspenso, meu amigo, coloca lá o Luciano pra dar entrevista. Põe o Arboleda, põe o Rafael. Sabe, põe o Muricy Ramalho. Não era pro Max Cobreiras falar pelo São Paulo. Esse cara é o quê? Esse cara é quem na história do São Paulo? Esse cara tem que ser chutado daqui pra sempre. Não é pra bater na porta da Barra Funda, finge que não ouviu a campainha. Nunca mais, pô. Não que não seja um cara legal. Agora, por que esse cara tem? Parecia um tiozinho do bar ali. Dá um mé aí, tiozinho. Vai, faz um hidromel. Era isso que era pra ter do Max Cobreiras. Tio, tem água aí pra tomar aqui? Esse molequinho passando pra jogar bola na rua de cima. Dá uma aguinha aí e tal. Da torneira, na adega. É isso que parece esse cara. O cara tá comandando o São Paulo. Jogo sim, jogo não. Pegou 2 jogos seguidos. E nós estamos indo pro buraco. Estamos sendo rebaixados. O São Paulo tá sendo rebaixado. Não se iluda. O São Paulo está sendo rebaixado. O Sport pega uma vaga, o Santos pega outra e o Juventude pega outra. A última vaga, o São Paulo vai disputar com o Vasco. Vai ser assim? Com o Vitória? Não sei não. Mirassol não dá sinais que vai cair. A bola hoje que nós jogamos é inferior à do Vasco, que perdeu também, mas já falou sobre isso. Então, como que nós temos o Zubeldia com o Max Cobreiras, cara? Cara dessa entrevista ali. Mas vamos avançar. O São Paulo, ele pegou o Bahia, que era um jogo difícil. Tinha algumas finais pra jogar aí. Tadieres era um jogo baba, jogou um jogo baba. Aí quando pegou Náutico era baba, Tadieres era baba, tudo era baba. Quando pegou o jogo difícil, nem era o Mirassol o jogo difícil, né? Convenhamos. Quando pega o jogo difícil era o Bahia, não era o Mirassol. Já toma vareio do Mirassol, toma vareio do Bahia. Não vem com 2-1 pra mim não, que é pênalti mandrake pra nós. Sim, o Rafael e Arboleda fazendo milagre atrás de milagre, os dois, cobrindo laterais que não existem, Wendel e Cedric, 2 inúteis da bola. Não adianta vir falar que é 2-1. 2-1 era pra ser 4-0, 5-0 pro Bahia. Essa que é a verdade. Tá? Não é o dia aqui de ficar falando de esoterismo aqui, não. Nós estamos falando de futebol de verdade. Era pra ser 4-5-0 pro Bahia. Qualquer coisa diferente disso aí, pra mim, não é verdade, tá? Então, Arboleda e Rafael, nota 1000 por ontem. Obrigado por evitarem um vexame maior. Obrigado por evitarem a humilhação que o São Paulo ia passar diante do Bahia, tá? Mas agora vem o Vasco, que é antes de uma parada, tá bom? Vai ter uma parada de 30 dias do Mundial. Você tá ligado disso aí, né? Que vai ter uma parada de 30 dias. Sabe o que você pode não estar sabendo? É que o São Paulo em 30 dias já deu tipo 10, 12 de folga para os jogadores se recuperarem, tá bom? O Vasco, do Fernando Diniz, ele é um time com altos e baixos, como sempre o trabalho do Diniz. Daqui a pouco ele começa a entregar rapadura lá, mas também ele joga com a bola nos pés e propondo o jogo. Esse tempo de 10, 12 dias até o jogo do Vasco, o São Paulo vai treinar, vai saber o que ele treina esse Zubeldia. O Diniz, ele vai chegar e vai fazer o treino dele e ele pode propor o jogo contra o São Paulo que tem dificuldade de jogar no Morumbi. Porque o São Paulo quer dar contra-ataque. Mas o contra-ataque do São Paulo, ele vai com o Luciano, ele vai com o André Silva, ele vai com o Oscar. Ele não tem a velocidade. Sabe? Então, o contra-ataque com o Enzo Dias, com o Wendel, com o Cedric Soares, Ferrarese, quem que dá contra-ataque aí? É rezar pro Lucas Ferreira dar contra-ataque? É tudo que nós temos. Então, esse contra-ataque do Zubeldia é mentiroso, ele é fajuto. É uma falsa proposta de jogo, não é nada. É uma mentira do futebol esse Zubeldia aí, né? Então o Zubeldia ele tem que ser demitido imediatamente. Quando parar o futebol 30 dias, o São Paulo volta pegando o Flamengo, Red Bull Bragantino, os dois fora, tá? Flamengo e Red Bull. Depois você pega o Corinthians aqui. Ou seja, se o São Paulo fizer 0 pontos nos próximos 4 jogos, não é surpresa nenhuma. Até porque quando der a parada, os times vão se organizar, né? É Dorival que trabalha, Felipe Luiz que organiza a casa, Diniz pode implantar melhor o trabalho dele no Vasco, vai ser antes da parada. E o nosso time não treina, vai dar folga pros jogadores. Então, se perder todos os próximos 4 jogos, eu não duvido nada. Todos são mais difíceis que o Mirassol. Isso eu posso assegurar pra vocês. Todos os jogos são mais difíceis do que o do Mirassol e o do Sport, do Ceará, todos, sem exceção. Então, o São Paulo pode sim ir pra um caminho da barbárie.
Então o São Paulo está totalmente justificado demitir o Zubeldia imediatamente. A demissão desse cara tem que vir agora. Amanhã, se o São Paulo demitir o Zubeldia segunda-feira, eu não duvido nada. Eu não tenho a informação da demissão do Zubeldia, não. Mas eu tô ligado que o São Paulo está se mexendo ali para ter uma mudança. Ontem não tinha Belmonte, o Belmonte tá de férias, é sério, tá de férias. E o Júlio Casares estava na Champions League. O Zubeldia não estava no campo porque ele tá suspenso. Então quem foi encarar o Bahia do Grupo City lá na Bahia foi o Cobreiras, o Rian Francisco. Entrou o Luca, sabe? É um constrangimento atrás do outro. É uma vergonha atrás da outra. Esses moleques aí, eles são excelentes de bola. Eles mostram isso todo jogo. Mas assim, tá faltando um pouquinho mais de decência pra diretoria do São Paulo e o técnico chamarem mais essa responsa aí, não é verdade? E agora que o Zubeldia vai voltar pra treinar esse time aí pra pegar o Vasco, ele tem que esboçar alguma coisa se ele não for demitido amanhã. Mas ele tem que ser demitido, tá? O que dá pra fazer de diferente quando demitir esse cara aí? Nós temos hoje, só para você entender quem que está disponível no mercado, eu já vou explicar para vocês aqui. Me perguntaram sobre o Tite. Eu me recuso a trazer... o meu canal aqui, ele não é um canal de jornalismo, né? Ele é um canal que nós somos são paulinos aqui, eu trago informações também, que eu tenho algumas. E algumas que eu pesco por aí e outras que eu trago uma ideia. E o Tite, eu não quero trazer nem a notícia, nem a ideia, porque isso aí é um vexame também, né? Trazer um técnico totalmente identificado com o nosso rival de Itaquera, sabe? Totalmente identificado com o nosso rival. Totalmente. Uma coisa dessa pro São Paulo aqui, pra quê? Chega demitido já. Ou ganha tudo ou é demitido. É ridículo de pensar nisso. O futebol, ele não é uma empresa. O futebol, ele ainda é um entretenimento. Ele ainda é uma paixão. Então trazer o Tite pra cá é broxante. É muito. E eu tô imaginando que ele vai trabalhar com o Santos, com o Neymar. Porque já puxaram lá pra eles lá a comissão do Tite. Então ele deve estar contratado lá já. Né? E agora o que tem pro São Paulo é Crespo, é Jorge Jesus, é Luiz Castro. O Crespo, a diretoria do São Paulo aparentemente não quer trazer pra cá, porque ele coloca os caras pra correr de verdade no treino. E aí como é que você vai fazer? Vai deixar jogar bola? Vai tentar melhorar alguma coisa? Não me parece a ideia do Belmonte melhorar o São Paulo, não me parece. O Belmonte, pra mim, ele quer cair pra Série B. A cada dia que ele vai a público e fala que ele quer manter o Zubeldia, ou a cada dia que efetivamente no seu cargo ele não assina essa demissão do Zubeldia, ele quer rebaixar o São Paulo. E a mesma coisa eu coloco pro Júlio Casares. Pra mim, o plano desses caras é rebaixar o São Paulo. Eu não tenho outra teoria, eu não tenho como fazer uma outra análise. Você quer manter o Zubeldia? Consequentemente, você quer rebaixar o São Paulo. Não tem como uma coisa andar sem a outra. O Zubeldia, ele involui, ele retrocede, ele desce, ele é pior a cada dia. Não dá pra olhar pro trabalho do Zubeldia e falar evoluiu aqui. Não evoluiu em nada. Só piora. Só piora. E o Crespo eles talvez não queiram. O Jorge Jesus talvez seja um técnico caro. Caro. Mas o Luiz Castro, que teve uma passagem relâmpago, mas ótima aqui pelo Botafogo, é o português tão sonhado por alguns aqui no São Paulo. O Luiz Castro, antes do Abel Ferreira brilhar pra caramba no rival verde aí, o Abel Ferreira não era o conceito que era o Luiz Castro, até pela idade, né? Não era o conceito que era Luiz Castro, Jorge Jesus lá fora. E o Luiz Castro, ele foi embora lá para o Al Nassr, e uma coisa que eu não sabia, cara, eu tenho aqui uma novidade. Demitido pelo Al Nassr, não tem erro, né? Al Nassr, da Arábia Saudita. Luiz Castro segue cumprindo o vínculo válido até a metade do ano de 2025. Abre aspas agora aí, ó. Recebendo todos os salários pelo acordo feito quando assumiu o clube em 2023. Agora vamos traduzir essa fala aqui, ó. Ele está recebendo o salário do Al Nassr até o meio do ano agora. Só que o meio do ano chegou, né? Hoje é dia 1 de junho. Já estamos no meio do ano. Então agora
Ele ficou com o burro amarrado na sombra lá, braço cruzado, rede de balanço, cigarrinho de palha. Só que o cara, ele tá aqui, ó, ele tá parado, porque ele está recebendo do Al Nassr. Essa notícia que eu não tinha. Agora ele recebendo do Al Nassr até o meio de 2025, acaba agora o vínculo dele, para de receber o salário e volta pro mercado depois de fazer todo o seu descanso aí, segundo ele, talvez merecido. Caramba, lógico que ele não ia trabalhar em lugar nenhum. Então ele não estava disponível. E agora ele vai ficar disponível porque agora acaba o pagamento do salário dele pago pelo Al Nassr. Agora, meio do ano de 2025, agora. Então, passa a ser uma página nova. Passa a ser uma opção melhor pro São Paulo. Porque o Crespo não querem. O Zubeldia ganha na casa de 1 milhão por mês. Quanto pode ganhar aí o Luiz Castro que o São Paulo não pode pagar? Um time que tá forçando a barra ali pra comprar Juan Tressoldi. Um time que forçou a barra até comprar o Marcos Antônio. Então será que um time desse não pode comprar o Luiz Castro? Claro que pode. E aí ele passa a ser uma opção muito mais plausível do que o Hernan Crespo e do que o Jorge Jesus. Por que que ele é melhor que o Crespo? Porque a diretoria do São Paulo, na pessoa de Casares e de Belmonte, demitiram Hernan Crespo. Muricy, Rui Costa, todos. Eles demitiram o Crespo. Então trazer o Crespo agora é uma sandice, eu traria, tá? Mas é uma maluquice, realmente. Você acabou de demitir o cara, dá umas voltas, assume o erro e fala, Crespão, errei, volte. É ridículo. É assumir o erro, é carimbar que errou antes. E aí, quando você avança nisso e vai para Jorge Jesus, é possível que você tenha um Jorge Jesus por 3 milhões por mês, 2 milhões e meio, não sei qual o salário. Acho que ele viria até por menos que 3 milhões, claro. Mas é um cara mais caro. O Luiz Castro é o intermediário. Melhor do que o Crespo na carreira, mais barato do que o Jorge Jesus. Ele não é pior do que o Jorge Jesus, Luiz Castro. Até porque o Jorge Jesus, o que ele fez foi pegar um Flamengo e fazer um trabalho sobrenatural, que ninguém mais fez. E aí eu concordo, o Jorge Jesus, ele é um cara totalmente fora da casa, totalmente fora do normal. Monstruoso, óbvio. Chega no Brasil aqui, em qualquer momento, com o status de melhor técnico do futebol brasileiro com sobras. Agora, será que na prática, na carreira, Luiz Castro é tão pior assim? Então o Luiz Castro, com essa nova revelação, olhando agora para um panorama geral e vendo que ele acaba o seu vínculo com o Al Nassr agora, no meio do ano de 2025, por coincidência, o mês que nós estamos, aí então ele passa a ser uma coisa muito mais plausível. E o que tem de bônus? Um bônus a mais, que o São Paulo pode entregar para um cara como o Luiz Castro. Além do bônus, que eu já vou chegar no bônus, o São Paulo oferece um elenco, né, cara? Tem muita gente que gosta de falar que o São Paulo tinha só equipe de base pra jogar. Tá voltando o Lucas, tá voltando o Oscar, volta a Ferreirinha muito em breve, o André Silva e Rian, sabe assim? Você tem time, cara. Lucas Ferreira jogou bola ontem. O São Paulo vai ter que talvez ir pro mercado buscar mais alguém, concordo. Talvez tenha. Matheus Alves pode ser vendido, Pablo Maia, aí você vai repondo. Agora, que o São Paulo tem time hoje, ele tem. Mas isso é óbvio. A melhor zaga do futebol brasileiro, isso é óbvio. Agora, quando você avança e olha pro bônus que o Luiz Castro pode ter no São Paulo, você quer saber qual que é o bônus? O bônus é que a parada do Mundial agora, ela vai entregar para qualquer técnico 30 dias para trabalhar. Ou seja, tivemos a pré-temporada, que o técnico do São Paulo, Zubeldia, não conseguiu fazer absolutamente nada. Depois da pré-temporada, tivemos uma intertemporada, que foi quando o São Paulo foi prematuramente eliminado do Paulista. E agora nós vamos ter uma terceira temporada de meio, intertemporada aí, uma temporadinha de um mês, que é para poder um técnico novo treinar esse time do São Paulo agora, now, imediatamente. É ou não é? Eu sei que é. E aí, tá empolgado com o Luiz Castro? Fala comigo aí que eu quero ouvir muito a sua opinião, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece não. Chega nesse likeão aí, tamo junto. Um likeinho, likeão. Então tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!